Quero dirigir minha saudação a todas e a todos aqui presentes, senadora Ana Rita, demais senadores, uma saudação especial aos religiosos e religiosas presentes nesta sala, nesse momento, presenças muito ricas e importantes neste debate. A encíclica Pacem Terris, ela é de uma atualidade tremenda. A mim, quando me foi enviado o convite primeiro, me pediram para dar mais acento nos desafios mundiais, lidos e vistos a partir da Pacem Terris. Devido à sua riqueza, eu tive um pouco de dificuldade de elencar aí 3, 4 elementos, no máximo 5, sobre esse assunto. Gostaria de começar dizendo que o Papa Francisco, em uma reunião, ele fez esse comentário, que o comemorar essa encíclica é muito importante para o mundo, porque ela foi dirigida a todas as pessoas de boa vontade. E nós aqui nessa sala acredito que todos nós somos pessoas de boa vontade. O estímulo para nos empenharmos todos na promoção da reconciliação da humanidade e da paz. A Pacem Terris foi publicada nesse contexto que já comentamos aqui, os anteriores. Ela parte de 2 princípios que, do ponto de vista da fé, da teologia, do pensamento humano, são muito importantes, que é o seu núcleo. A paz deve emanar de um princípio absoluto maior, que é o príncipe da paz, que é o Senhor, que é Deus. E deve emanar também de um outro princípio que está unido a este, que é o princípio da centralidade, da dignidade humana. Então, a paz não pode basear-se unicamente em nós, seres humanos, porque nós somos limitados, fracos e não tão fiéis assim à paz. O primeiro elemento que eu gostaria de levantar, a partir dessa chave de leitura, é um elemento do ver. O ver. João 23 parte de uma constatação, que não existe paz no mundo, existe uma desordem mundial. A paz continua sendo um grande anseio de todo o gênero humano, mas existem vários obstáculos que impedem que a paz seja concretizada. Grandes obstáculos. Numa encíclica anterior, a Mater Magistra, ele disse algo muito parecido, que na nossa época laboram erros gravíssimos e é agitada por tremendas desordens no mundo. Aqui está o primeiro importantíssimo aspecto da atualidade da Pacem Terris: conhecer em profundidade a realidade em que estamos. E conhecer em profundidade não é deixar-se levar pela superficialidade a que este mundo está tão acostumado a ler manchetes de revista e jornal e contentar-se com ela. É preciso ir a fundo no conhecimento da realidade se nós queremos transformá-la de acordo com a paz no mundo. Os grandes obstáculos que João 23 enfrenta não são os mesmos de hoje. Eu aqui, como teólogo, como professor de teologia, eu também parto de um olhar teológico para mostrar que por detrás dos grandes erros e males gravíssimos da atualidade mundial existe um diagnóstico teológico bíblico maior e mais profundo, que o Papa Francisco resgatou há 15, 20 dias atrás. O erro fundamental, apontado pela Sagrada Escritura e pelo Papa Francisco e por João Paulo II, é, de fato, a raiz de todos os males é, de fato, a absolutização do dinheiro. Isso está na primeira carta a Timóteo. Para Jesus, o ídolo é uma realidade absoluta e concreta chamada dinheiro. Quando a humanidade se submete a esse ídolo chamado dinheiro, ela compromete a verdade, compromete a justiça e cai num mundo de mentira, falsidade e de negação dos direitos humanos. Enquanto houver essa realidade da absolutização do dinheiro, jamais haverá paz na terra. A absolutização de dinheiro é a grave ameaça e a principal ameaça no mundo. E o magistério continua afirmando isso, com Bento XVI, com o Papa Francisco também. Existe uma frase do Papa Francisco que é muito certeira:
Aonde há a absolutização do dinheiro, apaga-se Deus e apaga-se a dignidade do ser humano, que tornou-se um bem de consumo que pode ser perfeitamente descartável. Vivemos sobre uma tirania do invisível. E para ver esse invisível é preciso conhecer a realidade a fundo. Grande esforço de João 23. Aquela frase também que eu quero lembrar aqui, do Papa Francisco, que ele falou na vigília de Pentecostes. Se os bancos de investimento caem, é uma tragédia global. Mas se as pessoas morrem de fome, não acontece absolutamente nada. É impossível paz no mundo, submetidos à tirania do dinheiro. O fato é que nós subestimamos a desigualdade e a injustiça social. Ela é filha dessa absolutização do dinheiro. Ela é a inimiga maior da justiça e a grande amiga da justiça. Se num extremo, quase 1 bilhão de pessoas vivem em condições de extrema pobreza, do outro lado, nós desconhecemos a verdade dos bilhões de dólares escondidos nos paraísos fiscais. Trilhões, já dizem. Do outro lado, pessoas morrem de fome, desempregadas, sem acesso sequer à água e à saúde. A Pacem Terris, aqui eu entro no segundo ponto, ela levanta várias categorias de injustiçados. Quero chamar a atenção sobre uma categoria de injustiçados, que hoje é uma categoria bastante séria, que não que as outras não sejam, que é a categoria dos estrangeiros, dos refugiados e imigrantes. Ela trata o tema dos refugiados e imigrantes em vários parágrafos. A atualidade desse documento a respeito dos imigrantes estrangeiros é muito grande. Quero lembrar que hoje, no dia 8 de julho, o Papa Francisco encontra-se na ilha de Lampedusa. Lampedusa está a 100 quilômetros da costa da África. O que ele está fazendo lá? Está em companhia dos imigrantes. Porque o Papa Francisco ficou profundamente chocado com uma tragédia humana que aconteceu pertinho na chegada da Europa. 95 imigrantes a bordo da embarcação presenciaram quando vários imigrantes dentro de um pesqueiro tunisiano estavam escondidos. Esses tripulantes do pesqueiro cortaram as cordas das cestas onde estavam escondidos e os afogaram. Essa notícia deixou Francisco muito, muito sensível e chocado. Então, hoje ele está lá, celebrando e convivendo com os sobreviventes e celebrando a Eucaristia com eles. João 23 já havia enfrentado esse problema grave da mobilidade humana, dos refugiados, das imigrações. E ele vai oferecer uma proposta para o mundo, uma proposta que é assumida pelo ensino social da Igreja, a proposta de uma cidadania mundial fundada nos direitos humanos. Abandonar o próprio país é a última tentativa de escapar da fome, da violência, das guerras e, hoje, cada vez mais, dos desastres ambientais provocados pela ação humana. É preciso uma nova visão de cidadania, além dos limites territoriais, quando olhamos para os imigrantes, para os refugiados. Precisamos nos apoiar cada vez mais nesse princípio do destino universal dos bens, que a Pacem Terris insiste. Cabe ao Estado acolher o imigrante, favorecer sua integração social. É um dever de ordem moral quando a vida humana chega em risco. O fato de possuir uma nacionalidade, estar fora do país de origem, não é impedimento para o exercício da cidadania. A proposta de João 23 por uma cidadania mundial apoia-se nos direitos humanos como condição fundamental e inegociável para a paz. Meus irmãos, os refugiados, os imigrantes são pessoas que não deixam de ser pessoas quando abandonam o seu país e pedem acolhida num país como o nosso, fugindo da fome, da miséria e desastres ambientais. Hoje, a justiça social precisa levar em conta tudo isso, se queremos paz no mundo. Um terceiro aspecto, continuando olhando para o mundo, a partir dos princípios de uma ordem mundial que Pacem Terris promove e propõe, a partir da centralidade da pessoa humana,
João 23 vai dizer que a convivência entre as nações funda-se nos mesmos valores que devem orientar os seres humanos. Quais valores? 4. Verdade, justiça, solidariedade e paz. Precisamos nos perguntar hoje, a partir de Pacem Terris, quais seriam as exigências da verdade no século XXI globalizado? Quais seriam? Além da eliminação do racismo, da xenofobia, da homofobia, da busca da paz, baseado na dignidade humana, a paz no mundo depende da resposta que damos às exigências da verdade hoje. Um segundo pilar colocado são as exigências de justiça. E as exigências de justiça também poderíamos nos perguntar, quais seriam as exigências de justiça proposto por João 23 há 50 anos atrás para o mundo globalizado de hoje? Só quero citar um exemplo rapidamente. Hoje, nós podemos lembrar daquela frase de Santo Agostinho, esquecida a justiça. A que se reduziriam as nações e os impérios, se não a grandes latrocidas? Santo Agostinho, na Cidade de Deus. Na minha opinião, não existe maior manifestação disso, de justiça global, do que o fato de que os pobres arquem com as consequências do desperdício dos recursos naturais por parte dos países ricos. A defesa do meio ambiente, que tanto falamos, é inseparável da luta contra a injustiça que é feita contra os países pobres. Uma sociedade sustentável é para todos, ou ela não se sustenta de jeito nenhum. Por último, a solidariedade operante. Aqui eu quero chamar a atenção unicamente, entre várias coisas, da João 23. Dentro dessa solidariedade operante existe a bandeira pelo fim da indústria de armamentos. João 23, no número 109, 110, 111, 112, insiste nisso. Gasta-se enormemente em armas, gigantescos armamentos, indústria bélica, armas. Quanto mais um país produz, o outro continua produzindo. O resultado é que os povos vivem em permanente estado de terrorismo. E a última parte, aqui eu quero concluir com uma proposta que o embaixador já levantou, a questão da ordem da comunidade mundial. Aqui aparece a questão de uma autoridade pública universal. Traduzindo, a democratização do poder público mundial. Aqui existe uma crítica por detrás, que o João 23 fala, e o Bento XVI também insiste, existe uma hegemonia do poder político e econômico no mundo. Não se trata só de um poder econômico, é uma hegemonia do poder político também. Fala, isso é imoral, porque o bem comum, ele é universal. Todas as nações são chamadas a cuidar do bem comum universal e a zelar por ele e ter acesso a ele. Não é monopólio de um G7, nem de um G20. O bem comum universal deve ser administrado democraticamente por um poder público democrático, em plano mundial. A pergunta que o senhor embaixador deixou é séria. Como fazer isso? A proposta está lançada e continua sendo lançada. Quer dizer, a globalização econômica precisa ser acompanhada por uma globalização política democrática. Né? Política democrática. O projeto de João 23 é ambicioso, democratizar o governo global, em que os pobres e todos devem ter acesso e ser protagonistas. A ONU é um passo importante, mas não basta. É preciso democratizar a própria ONU. E aqui eu acho que eu vou ficando por aqui, teriam outros aspectos também. Está ótimo. Obrigado pelo tempo, mas eu só gostaria de dizer e insistir nesse ponto, porque a Pacem Terris, ela traz muitos outros elementos de atualização. Se nós a lermos com muito cuidado, vamos identificar pontos que está presente em muitos projetos sociais, projetos políticos, que recebem apoio ideológico, ético e de sustentação antropológica dentro de um pensamento
de 50 anos atrás, visionário, profundo, que é a Pacem Terris de João 23. E ele deixa muito claro, e que fique claro para nós também, a paz na terra, ela exige renúncias, exige compromissos, exige principalmente olhar para o outro que precisa do nosso olhar de paz, do nosso olhar de acolhida e de solidariedade. E o grande outro no mundo de hoje é o outro que chega precisando da acolhida, de solidariedade e de apoio, que são os refugiados, são os imigrantes, tanta gente que, no último suspiro de desespero, em defesa da vida, nos busca para que possa ter mais vida. A paz é fruto do direito, e para isso precisamos de um direito global, de uma cidadania mundial fundamentada nos direitos humanos e na dignidade humana. E para isso precisamos de instrumentos. Um instrumento é começar a democratizar a política mundial, não só uma política dominada pela absolutização e a idolatria do dinheiro. O bem comum é universal e é inseparável do bem comum, igualmente universal. Muito obrigado pelo tempo excessivo concedido.